Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje a gente vai ter uma aula na qual a gente vai falar sobre os elementos que influenciam, que nos afetam quando a gente vai escrever um texto. Para qualquer um. Assim, quando a gente escreve um texto, ele não é escrito assim, sem nenhuma influência, sem nenhuma, vou chamar aqui, totalmente neutro. Ele tem alguns fatores que o influenciam. E é sobre esses fatores que a gente vai falar hoje. Vou só aumentar a apresentação. Pronto. Então, aqui eu já meio que cito o nome desses fatores, né? Interlocução, contexto, a gente fala bastante de contexto nas aulas de literatura. O que é discurso, o que é um texto propriamente dito e os gêneros do discurso, que a gente meio que já viu quando a gente falou da carta de Esperança Garcia, quando eu passei a atividade para vocês. Então, a pauta, né? Contexto, interlocutor, discurso, texto e gêneros do discurso. Então, contexto. Acho que eu começo pelo contexto porque ele influencia bastante, a gente fala bastante dele já nas aulas de literatura. O que é um contexto? O contexto é um conjunto de circunstâncias que podem ser políticas, sociais, econômicas, culturais, históricas, que um texto está inserido ou do que fala dele, né, o que ele se refere. Por isso, quando eu vou falar de literatura para vocês, eu sempre começo pelo contexto histórico. Eu chamo de contexto histórico, mas acabo falando de outras questões também. Não só de fatos históricos, mas de como está a sociedade naquele momento, o que está acontecendo na economia, a política, né? Seja de Portugal, quando a gente estudou mais a literatura de lá e depois também do Brasil, a cultura. Então, um texto ele é muito influenciado pelo contexto em que ele está inserido ou do qual ele se refere. Né? Se ele fala daquele contexto, então ele vai ser mais influenciado ainda. Mas não dá para escrever um texto sem a influência do contexto, né? De quem está fazendo, de quem está produzindo esse texto ali naquele momento. Por isso, para a gente entender o texto, né, quando voltando para a literatura, eu falo do contexto. Para que vocês entendam o que as pessoas estavam pensando naquele momento, por isso escreveram aquilo, aquelas coisas, daquele jeito. Então, o contexto é muito importante. O interlocutor. Quem que é o interlocutor? São os participantes desse diálogo, no nosso caso do texto, mas referindo-se especificamente, os ouvintes, se for um texto lido, falado, tipo um discurso, uma palestra, ou os leitores de um texto escrito. Então, o escritor, o autor, ele vai pensar em quem vai acessar aquele texto, em quem vai ler aquele texto, em quem vai escutar aquele texto. Ele também, junto com o contexto, ele não deixa de pensar nas pessoas que ele vai atingir com aquele texto que ele está produzindo. Então, ele não vai escrever, por exemplo, um texto com linguajar super difícil se ele quer atingir um público mais jovem, de crianças, adolescentes, por exemplo. Porque não vai entender. Então, o interlocutor também influencia muito. E a gente tem dois tipos de interlocutor. Um que a gente chama de universal ou genérico, que é aquele que a gente não consegue identificar, um perfil único, exclusivo do leitor ou do ouvinte. Então, a gente pensa num texto mais abrangente, um texto mais objetivo, com uma linguagem mais simples. E os textos de jornal, as notícias de jornal são um bom exemplo. Você precisa passar a informação de maneira rápida, clara, objetiva, para uma grande variedade de pessoas. Por exemplo, quem assiste Jornal Nacional é muita gente no Brasil inteiro e às vezes até fora do Brasil, de todas as formações, de todos os lugares, de gente de todos os jeitos. Então, você tem um interlocutor mais universal, genérico. E a gente tem interlocutores específicos, que são aqueles que eu tenho um público-alvo, digamos assim, já definido. Por exemplo, a aula. Hoje eu estou aqui dando aula para vocês, eu tenho um público definido, que é as turmas de primeiro ano. Então, eu tendo o que eu preciso passar, eu escolho os exemplos, a linguagem, pensando nesse interlocutor.
Quando eu vou dar uma palestra, mesma coisa, eu vou dar uma palestra, né, para os funcionários de uma empresa. Então, eu sei mais ou menos quem é meu público. Então, todos trabalham ali, geralmente tem uma faixa etária, né, moram em lugar próximo. Então, a palestra também é pensada para aquelas pessoas. Os livros também, embora tenham uma variedade maior, né, por exemplo, tem o mercado editorial, ele pensa muito, quem gosta de história de terror, então é um público mais específico. Quem gosta de livro de autoajuda, outro público. Quem gosta de livro de política, outro público. Então, os livros também tendem, embora um público um pouco mais amplo, mas ainda assim dá para a gente especificar. E as propagandas também, né? Porque eu tenho um produto, né, envolvido ali. Vamos pensar num tênis de uma determinada marca, um tênis de corrida. Então, quem que é o público? Né? São pessoas que gostam de praticar atividade física, geralmente até atletas amadores, que gostam mais desse estilo de vida. Então, você tem um público que você pensa, muitas vezes você faz pesquisa para identificar esse público antes de fazer o anúncio publicitário, né, daquele produto. Agora eu vou para um termo que eu vou, né, tentar fazer com que vocês entendam da melhor forma possível, que é o termo ideologia. É um termo que está super polêmico, né? Às vezes escuta aí, sem ideologia, tal coisa sem ideologia, e eu já começo falando para vocês que não existe sem ideologia. Todo mundo tem uma ideologia. E ideologia não está relacionada à política, não é política, ideologia não é política. Ideologia é qualquer sistema de ideias, de crenças, de tradições, de princípios, de valores, de mitos, que são sustentados por um grupo. Então, um grupo acredita em determinadas ideias, e isso é uma ideologia. Por exemplo, eu e várias pessoas que eu conheço, né, e acredito que vocês também, a gente acredita que a gente precisa de um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, onde as pessoas tenham mais oportunidades, onde ninguém passe necessidade. Isso é uma ideologia. É um sistema de ideias. Então não precisa, assim, que a gente escuta muito, esse termo ele está rodeado de política, está muito preso na política. Um ensino sem ideologia, um governo sem ideologia, isso não existe. Não existe, porque a ideologia não está só relacionada à política, ou esquerda, ou direita, também são ideologias. Mas quando eu falo, se você não quer que seja de direita, então você tem que falar o ensino sem ser de direita, no caso quando a gente está falando de política, ou o ensino sem ser de esquerda, daí você quer o outro. Não existe essa neutralidade, esse zero. Todo mundo acredita em alguma coisa. Ou num sistema social mais justo, ou num menos justo, ou em determinada religião, porque religião também é um tipo de ideologia, uma crença, ou em determinado sistema político. Por exemplo, quando eu acredito que a democracia, você ir lá, escolher seu presidente, votar, escolher o governador, é o sistema político mais bacana, é o que eu acho que é melhor, é uma ideologia. Não, eu acho que tinha que voltar a ser rei, quando era rei. Família real, passa de pai para filho, tá tudo certo. Outra ideologia. Então, ideologia é isso. Não é nada relacionado à esquerda, e nem só à direita, e nem só, né, por exemplo, ensino sem ideologia não existe. Porque você vai... Quando eu passo para vocês que... Estou falando, por exemplo, dessa questão de igualdade, que é uma coisa que eu prego muito nas aulas, né? De todos terem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Eu acredito que a educação é uma ferramenta importante para isso, é uma ideologia. E não vai existir um professor, ou um governador, ou um padre, ou sei lá, qualquer pessoa que não tenha uma ideologia. Todo mundo acredita em alguma coisa. E a gente acredita no que a gente acha que é mais certo, que é mais adequado, que fará melhor para a sociedade. Por exemplo, quando a pessoa é vegetariana, vegana, é outra ideologia. Há quem não é, quem acha que não tem que
diminuir o consumo de alimentos de origem animal, outra ideologia. E daí vai de cada um escolher aquele sistema de ideias que tem crenças, que tem tradições, que tem os valores, né, os princípios, os mitos, que mais se adequam a ela. Então, a ideologia é isso, gente. Quando vocês escutarem essa palavra, pelo amor de Deus, não relacionem ela só a um determinado sistema de ideias. Ou só a esquerda, ou só a direita. Não, porque ela não é isso. Ela é um sistema de ideias que pode ser qualquer um. Desde você acreditar numa sociedade mais justa, mais igualitária, até você acreditar que todo mundo pode ter arma, por exemplo. É outra ideologia. Você sustenta suas ideias lá, porque todos têm que andar armados e tal. E é isso, tá? Ideologia é isso. É um sistema de ideias. Aquela primeira definição ali, né, é o que é ideologia. A ideologia vem disso, de ideias, de ideais, e que as pessoas, um grupo social, sustenta, defende, né, reflete sobre aquilo. Outra parte ali também que é bastante importante da definição, que ela defende os interesses daquele grupo. Por exemplo, se eu sou uma defensora dos animais, então muitas vezes eu acabo sendo vegetariana ou vegana, porque é meu interesse defender os animais. Então, elas estão relacionados. Né? E por que eu acabo indo para essa determinada ideologia? Muitas vezes porque a gente tem um contexto, né, que denuncia os maus tratos, que denuncia a exploração dos animais, por exemplo. Então, as coisas vão se encaixando. E ideologia, então, é isso. Por favor, não saiam, né, não aceitem mais essa definição errada, esse pavor, muitas vezes, que essa palavra tem criado, porque não é isso. Como se fosse algo errado. Não é, tá? Não é. E todos temos. Não existe 100. A sua ideologia pode não ser a minha, mas todo mundo tem um. Pelo menos um. Então, a gente vai para o próximo termo, que é discurso. E o que é discurso? É quando eu faço uso da língua e nesse contexto histórico, social específico, influenciado por esses fatores, como a idade, né, principalmente do interlocutor, ali, a idade, gênero, classe social, presentes no momento. O discurso não é especificamente o discurso, a fala, né, de um discurso. Mas quando eu tenho, por exemplo, vamos falar de uma questão do meio ambiente, eu vou voltar para o meio ambiente. É uma causa, né, que está muito em alta agora, porque a gente está vivendo várias situações, nosso contexto está demandando que a gente reflita sobre isso, sobre o meio ambiente, sobre preservar o meio ambiente, mudança climática e tal. Então, o que a gente tem? Vários discursos, né, seja em forma de propaganda, de palestra, de evento, né, teve um evento aí que a ONU promoveu, falando sobre as mudanças climáticas, para os países chegarem no acordo. Então, as pessoas tentam defender essa ideologia de preservar, de cuidar do meio ambiente, de diminuir desmatamento, de reverter essa questão das mudanças climáticas. E tem gente que tem a ideologia que fala que isso tudo é mentira, né, e tal, e que não tem problema você queimar, que não tem problema você desmatar, e que não tem problema você matar os animais. Outra ideologia. Então, essas falas, essas defesas, esses eventos, quase pensem como uma voz ali embaixo, uma voz desse grupo social, a gente chama de discurso. E que é materializado nos textos, né, nos textos escritos, ou quando eu faço um discurso para alguém, geralmente eu estou lendo um texto. Então, a gente pode pensar mesmo como uma voz que está todo mundo bradando e falando sobre isso desse grupo social, que se importa com aquela ideologia nesse determinado contexto específico, né, e pensando nos interlocutores. Por exemplo, agora tem um discurso muito forte em defesa do meio ambiente, porque a gente tem eventos, a gente tem palestras, a gente tem livros sendo escritos, a gente tem os defensores do meio ambiente mostrando, né, a catástrofe. Então, esse é o discurso. Ele é algo meio, né, ele não está escrito especificamente num lugar. Ele é algo quase... Por exemplo, quando eu falo de meio ambiente, vocês já sabem, né, as problemáticas que tem, o que relacionar, o que a gente precisa fazer, porque o discurso, as pessoas estão falando disso.
está bem presente no nosso grupo social. E o que influencia no discurso? Né? O contexto da época, como eu já falei, os relacionamentos com interlocutores, né? Se são pessoas que eu convenço facilmente ou não, a história de vida de quem está escrevendo esses textos, né, sobre o meio ambiente, no nosso exemplo. Vamos supor que seja um indígena que sofreu com o avanço do garimpo, então isso vai acabar influenciando, mas se for o garimpeiro, é uma outra ideologia, uma outra forma de escrever. A ideologia do autor, do interlocutor, e também o vocabulário. Né? Por exemplo, vou voltar à linguagem, por exemplo, a linguagem jurídica. Se a gente for falar, vamos supor que tenha uma reserva indígena sendo invadida. Então, e alguém vai lá e entra com, nem sei como chama o documento, gente, mas algo na justiça para impedir aquela invasão. Então, tem um vocabulário ali todo próprio do sistema judiciário, mas que também vai estar falando, né, vai estar tendo o mesmo discurso, que é essa causa de defesa do meio ambiente desse grupo social. E para finalizar, o que é texto? Né? Texto é onde eu concretizo o discurso. Aí sim, né? É onde, por exemplo, os textos que as pessoas escrevem, os artigos de jornal, os artigos científicos, as palestras, né? O texto de uma palestra, essa petição que eu dei de exemplo para impedir a invasão de uma reserva indígena, um cartaz. Então, o texto, ele é quando eu concretizo, é o que eu consigo, né, vou chamar assim, ler, escutar do discurso. É a parte concreta, enquanto o discurso ele é algo mais abstrato, é aquilo que a gente sabe, né, que as pessoas estão comentando, estão falando, estão defendendo, e que quando precisa, elas fazem mão do texto, né, usam o texto para fazer essa defesa, para fazer esse comentário, para expor suas ideias. E é uma manifestação individual, ou seja, de cada um. Né? Então, ou do advogado que fez a petição do exemplo que eu dei, ou do manifestante que está ali defendendo, fazendo a manifestação, ou do professor quando traz esses assuntos para aula, ou dos indígenas quando, né, expõe as mazelas que estão acontecendo. Então, é uma manifestação de cada um, ou de cada grupo, assim, mais específica mesmo. Agora a gente vai para o gênero dos gêneros do discurso, que é um tema que a gente já viu, porque a gente já falou dele, né? Você já tem um trabalho para fazer, que são os padrões de composição de texto, que são determinados pelo contexto, pelo público, pela finalidade, por onde eles vão circular. Então, eu não escrevo nada, sem ter um padrão, sem ter um gênero discursivo ou gênero do discurso. Não consigo, né? Até a coisa mais livre, eu vou escrever livremente aqui, assim, sobre o que eu estou pensando. A gente pode encaixar de certa forma como um diário, um relato, porque a gente busca esses padrões, né? Essas formas de encaixar nosso texto. E mesmo quando surge um novo, a gente logo corre, né? Criar esse padrão, chamar ele de algum padrão, vocês vão ver os exemplos depois. Por exemplo, o conto é um gênero, a história em quadrinhos, que tem características muito específicas, também é um gênero do discurso. A carta, que a gente já estudou também. O bilhete, né, mais curtinho. A receita. O anúncio, se eu vou anunciar algo para vender. O ensaio, que é um artigo mais, vou chamar de mais livre, digamos assim, onde o autor consegue expor mais as ideias. O editorial de uma revista, que é uma parte da revista, do jornal, onde ele justifica, né, as reportagens, as escolhas dali, daquele número, daquela edição. E a gente pode pensar, por exemplo, também nas postagens de Instagram, também é um gênero. Nos tweets, que tem que ser mais curtos, outro. O que mais que a gente tem relacionado à internet? O e-mail, outro gênero. Então a gente sempre tá, né? Até quando surge um novo, a gente, de certa forma, cria esse padrão, encaixa ele em algum padrão. Então, os gêneros do discurso são criados e modificados de acordo com o contexto social. E aqui eu trago como exemplo. Antes a gente tinha a carta,
fax, o telegrama. A carta ainda hoje, né, já falei na aula que eu passei a atividade, ela já não é mais tão usada quanto ela foi, mas ela ainda é pelo tom mais íntimo pessoal que ela carrega. Mas hoje ela é muito substituída pelo e-mail, pelos posts. A gente tem os posts nas redes sociais, as mensagens, WhatsApp, chamada. Né? O fax, por exemplo, nada utilizado, não tem mais serventia. Não sei se vocês sabem. O fax era tipo um telefone que imprimia, assim, um troço muito estranho. Né? Hoje a gente pega e vai lá e imprime o e-mail, o documento que a gente quiser. Telegrama, um tipo de correspondência que eu cobrava, né? Que o correio cobrava pelo tamanho do texto. Eu recebi um em 2015, 16. Foi a única vez que eu recebi um telegrama na vida. Então é bem curtinho, é tal coisa vai acontecer. Assim, muito curto. E a tecnologia também impacta bastante, né, nessa mudança dos gêneros discursivos. Por exemplo, antes a gente tinha muito outdoor, propagandas nos jornais, no jornal físico mesmo, nas revistas físicas. Ainda tem, né? Mas hoje os anúncios publicitários nas redes sociais e nos sites é muito mais. Então a gente precisa repensar, né? Quem trabalha com publicidade precisa repensar muitas vezes essa forma de vender o produto. A atividade sobre, então, os elementos que permeiam um texto ali, até propriamente o que é o texto, sobre a aula de hoje. Uma atividade super simples. Então, eu quero que vocês coloquem para mim, eu coloquei lá no formulário, uma perguntinha só. Quais gêneros do discurso você mais utiliza no seu dia a dia? E por que você acha que isso acontece? Então, por exemplo, se eu fosse responder essa pergunta, eu colocaria que eu leio bastante contos. Acho que contos e crônicas eu tenho lido principalmente quando eu vou ler. Principalmente buscando textos para trabalhar com os alunos e porque é um objeto meu de estudo, né? A literatura, eu gosto de ler e tal. Mas eu também poderia colocar outros, por exemplo, notícia, eu leio bastante notícia, novela, que acaba também sendo um gênero de discurso que eu assisto, a própria música. E por que isso acontece? Né? Dos contos e das crônicas eu justifiquei ali, mas a novela é porque é minha forma de distração, as notícias, porque eu quero saber do que está acontecendo. Então, é uma pergunta de bastante pessoal e eu quero que vocês coloquem para mim que gêneros, que padrões de texto, formatos de texto que vocês mais utilizam no seu dia a dia. As apresentações seria outro que eu colocaria, né? Porque eu crio as apresentações para vocês. Então, e por que você acha que isso ocorre? Né? Por que você acaba utilizando mais esses no seu dia a dia? Por que o seu dia a dia, no seu contexto, faz com que você utilize esses padrões, esses gêneros do discurso? Essa aula foi baseada nos capítulos 23 e 24 do livro didático de vocês. E era isso. Obrigada. Até a próxima.